Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal. Para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilha. E também para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Nós temos recebido, principalmente nos últimos 30 dias, muitas pessoas perguntando se vale a pena vender os fundos imobiliários para comprar ações. Por quê? Porque muita gente viu os fundos imobiliários caírem tanto quanto as ações e muita gente pensa, poxa, se for para ver cair, eu prefiro estar posicionado em ações que pelo menos tem uma possibilidade maior de ganho. E para responder essa pergunta, se vale a pena vender FIIs e comprar ações, tem algumas questões aqui que eu quero passar para você, sempre levando em conta, claro, a forma que os nossos analistas passam as nossas recomendações. A primeira questão, pessoal, que nós temos que lembrar, e que muita gente só lembra quando vê o mercado de fundos imobiliários caindo, é que fundo imobiliário não é renda fixa. Tem essa questão da possibilidade de receber o aluguel todos os meses? Sim, mas fundo imobiliário não é renda fixa. Ele tem muita volatilidade. Ele tem um histórico de ter menos volatilidade do que as ações? Sim, né? Até porque a previsibilidade de um fundo imobiliário e a estrutura de um fundo imobiliário é diferente de uma empresa, é diferente de uma ação. Então ele tende a ter menos volatilidade. Mas isso não significa que ele não tem volatilidade. Pelo contrário, até porque ele é renda variável, né? A segunda questão, pessoal, é que o aluguel não é mensal. Muita gente ficou braba, né? Ou ficou chateada porque vários fundos imobiliários, principalmente a gente pega alguns de shopping, né? Postergaram o pagamento, né? E o que vale a pena a gente lembrar? O fundo imobiliário ele tem que distribuir 95% dos rendimentos de forma semestral, mas é um costume da maior parte deles distribuir mensal, mas isso nunca foi garantia. Até porque se ele não gera renda suficiente, ele não vai distribuir essa renda. Então a gente vê agora, por exemplo, nesse momento, o setor de shopping center que vai sofrer muito, né? Os shoppings estão fechados. Vai aumentar despejo, vai aumentar a inadimplência. Quando é que os cinemas, por exemplo, vão voltar a gerar receita como geravam aí há 3 meses atrás? Isso é um processo que demora. Então, os shoppings, né, eles vão ter maiores despesas nesse momento. Então, ele não vai distribuir agora isso em forma de dividendos ou em forma de aluguel. Ele vai reter esse valor, né, até o final do semestre e, se for o caso, no final do semestre, o fundo imobiliário de shopping lá ele vai fazer essa distribuição. Então, esse momento é o momento de ter prudência. Eu sei que às vezes a gente fica chateado, mas é melhor ele fazer isso do que chegar daqui a 5 meses ou daqui a 6 meses, faltar dinheiro e o fundo vai ter que fazer uma nova emissão para cobrir essas despesas, né? Claro que a maior parte dos fundos imobiliários, pelo menos daqueles que a gente acompanha, mesmo os que vão sofrer, eles têm uma quantidade de caixa bem importante aí, não deve precisar fazer algum tipo de emissão, mas isso pode acontecer também. Então vale a pena a gente lembrar, né, que pode ficar chateado, mas que o aluguel não é garantido que ele seja mensal. Outra questão importante, pessoal, é não comparar bananas com maçãs, né? Apesar de algumas semelhanças com ações e fundos imobiliários, inclusive algumas empresas também têm imóveis, né? São investimentos completamente diferentes. A estrutura de uma empresa é muito diferente da estrutura de um fundo imobiliário, né? Então, quando a gente pensa em ter um fundo imobiliário, o que nós temos que pensar? O que é melhor? Eu comprar uma sala comercial e colocar ela para alugar, ou comprar um fundo imobiliário que eu vou ter diversificação, que eu vou ter uma gestão profissional e assim por diante? A mesma coisa ações, né? Eu brinco sempre, o que é melhor? Eu montar uma sociedade com meu cunhado ou ser sócio da Natura, ser sócio do Itaú, né? O que é melhor? Então a gente tem que fazer esse tipo de comparativo. Eu tenho que comparar o fundo imobiliário com os imóveis, entre aspas, do mundo real, e tenho que comparar as ações, entre aspas, com as empresas do mundo real, né? Então é complicado comparar uma coisa com a outra, mesmo elas tendo algumas semelhanças, né? E claro, né, pessoal, quando a gente compara, eu sou sócio de uma empresa, eu sei que a minha empresa vai sofrer, né? Eu sou sócio lá da Renner, ela vai sofrer porque ela vai ter uma receita menor, ok, né? Mas se eu sou sócio de uma empresa fora da bolsa, eu venderia a minha empresa só porque ela vai ter uma receita menor? A mesma coisa eu deveria pensar, para quem pensa no longo prazo, claro, da parte dos imóveis.
Eu venderia o meu shopping center só porque ele vai ter uma renda menor? Eu venderia a minha sala comercial só porque momentaneamente ela vai me gerar uma renda menor? É isso que vocês têm que pensar, né? Claro que as ações elas dão uma possibilidade maior de ganho. Eu vou mostrar para vocês o gráfico do IFIX com o Ibovespa, vocês vão ver que o IFIX valorizou mais que o Ibovespa. Mas ser sócio de empresas podem nos dar uma possibilidade maior do que da compra de imóveis. Isso pode. E como também a gente pode comprar um imóvel bem localizado. Basicamente, os imóveis dos fundos imobiliários estão em São Paulo. Bem localizado, que tem baixa vacância e muita procura, e ele possa valorizar tanto quanto uma ação também, né? Mas é importante sempre a gente comparar uma coisa com o par correspondente dela. E a gente não enxerga que o par correspondente das ações seriam fundos imobiliários ou vice-versa, tá? E o mais importante, né, pessoal, qual é o perfil de vocês? Quando a gente monta a carteira, né, e é uma coisa que nós conversamos bastante com os clientes, pensem primeiro na estrutura da carteira. Quanto que vocês vão ter em renda fixa, quanto que vocês vão ter em fundos imobiliários, quanto que vocês vão ter em ações. Ah, Thiago, mas eu não sei se eu quero ter fundos imobiliários. Vocês gostam de imóveis? Thiago, eu não gosto de imóveis. Então esquece fundos imobiliários. É isso que a gente passa para os nossos clientes. Agora, se eu planejei na minha carteira que eu quero ter, por exemplo, 33,33% em renda fixa, 33,33% em ações para longo prazo, 33,33% em fundos imobiliários, por que simplesmente eu vou pegar agora e vou vender os meus fundos imobiliários para comprar ações? Então eu tenho que ver qual é o meu perfil, tá? Então nós não temos nada contra, pelo contrário, até porque isso é uma questão muito mais pessoal do que técnica, o investidor, ele querendo alterar o perfil dele, Thiago, eu quero alterar o meu perfil, eu quero ser um pouco mais arrojado, quero comprar mais ações, ele vender fundos imobiliários para comprar ações. Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande para não ficar fazendo movimento pensando só no momento atual e que vá comprometer a nossa carteira no longo prazo. Então, se vocês estruturaram a carteira de vocês tendo uma participação em fundos imobiliários, talvez vocês deveriam até comprar mais fundos imobiliários ao invés de vender. Mas se vocês não querem ter a quantidade que vocês têm em fundos imobiliários, querem alterar o perfil de vocês, até porque essas coisas mudam, né? Principalmente para os investidores mais novos, né? Não é o que eu falo sempre, né? O meu perfil de hoje é muito parecido com o meu perfil de 10 anos atrás, mas é bem diferente do meu perfil de 15 anos atrás. Principalmente quem é mais novo no mercado tem sim esse direito, vamos dizer assim, de ir alterando um pouco o seu perfil. Mas cuidem para fazer movimentos que vão estragar, vamos dizer assim, a carteira de vocês ao longo do tempo. E aqui, pessoal, tem esse gráfico é bem interessante. Então, esse gráfico aqui, o que ele mostra, né? Mostra o IFIX em verde e o Ibovespa em cinza, né? E muita gente gosta de ficar correlacionando. Ah, não, Thiago, mas quando o IFIX sobe, o Ibovespa sobe ou vice-versa, né? Agora, quando a gente pega no longo prazo aqui, o que aconteceu de 2010 para cá? Mesmo tendo essa, vamos dizer assim, essa correlação mesmo para quem olha no curto prazo, o IFIX subiu 152%, enquanto o Ibovespa subiu só 8,7%. Então a gente tem que tomar muito cuidado para ficar correlacionando as coisas também. E outra coisa que pode acontecer nos fundos imobiliários, até justamente porque fundo imobiliário não é renda fixa, são os movimentos sem sentido algum, né? As pessoas vendendo tudo a qualquer preço. Foi o que aconteceu aqui no dia 19, né? Isso aconteceu com vários fundos imobiliários. Esse do Safra aqui chegou a cair 25% no dia, ele chegou a cair 32% em 2 dias, né? Ele chegou a operar 40% do valor patrimonial. Ah, Thiago, mas o valor patrimonial vai se alterar com a crise, ok, mas vai perder 60% do valor patrimonial por causa de uma crise, um imóvel, né? É meio complicado. Então, acontecem também esses movimentos sem sentido e esses movimentos de pânico também nos fundos imobiliários, da mesma forma que acontece aqueles movimentos de euforia, como a gente viu no ano passado, que sai todo mundo comprando a qualquer preço. Então a gente tem que comprar, sim, a preços que valham a pena. Não dá para comprar um fundo imobiliário muito acima do valor patrimonial, né? O pessoal que dá análise usa um valor patrimonial estimado, né? Tem uma margem um pouco maior, mas não dá para sair comprando a qualquer preço, da mesma forma que também não faz sentido um fundo imobiliário operar com imóveis bons, claro, operar 40%, 45% do valor patrimonial, mas são coisas do mercado, né? Então, acontecem, tá, pessoal?
Isso que eu queria passar para vocês, tá? Eu quero deixar como destaque hoje, pessoal, o nosso produto Carteiras Capitalizo, que é justamente para quem quer montar carteiras diversificadas de investimento, com recomendações de renda fixa, né, títulos públicos, recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, e também as nossas recomendações de ações por longo prazo. Tá? Nós temos 3 modelos de carteira: conservadora, moderada e moderada agressiva. Vocês podem passar para a gente os investimentos de vocês. Normalmente a gente grava um áudio, né, fazendo algumas ponderações a respeito da carteira de vocês, e passa um e-mail com um resumo. E qual é o intuito disso? Em conjunto com o cliente e ajudando o cliente na estruturação da carteira dele. Lembrando que o cliente tem total acesso à nossa equipe pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo telefone e também pelo nosso e-mail. Vou deixar para vocês aqui o nosso blog, né, a nossa lista do WhatsApp, o canal do Telegram, os e-books educacionais, os relatórios grátis, além de todos os nossos contatos para quem quiser bater um papo com a gente. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.